Eu creio que o Pai vai responder às suas orações. Se alguém tem dificuldade para orar, deve pedir ao Senhor que abra os caminhos para a oração. E o Senhor abrirá os caminhos para a oração. O Senhor abrirá, Deus abre os caminhos. Porque o inimigo procura entulhar os caminhos, sujeira, impedimento, para o crente não orar. Mas quem pede ao Senhor, recebe no Pai graça sobre graça. Aleluia. Para permanecer aos seus pés e sentir a sua presença. Glória a Deus. Vamos ler a Bíblia Sagrada, meus irmãos, para a meditação desta noite. Livro de Atos dos Apóstolos. Se você puder ficar em pé em referência à palavra, será uma bênção de Deus. Para você mudar um pouco de posição, né? Depois da oração, capítulo 2 do Evangelho, melhor, do livro de Atos dos Apóstolos, ou Atos do Espírito Santo. Vamos ler a palavra do Senhor a partir do verso 14. Glória a Deus. Estamos estudando esse livro, estudando esse fato histórico do início do nascimento da igreja, na palavra, na escrita do Dr. Lucas, que trouxe para nós detalhes de como começou a igreja primitiva. Diz o verso 14 no capítulo 2 de Atos: Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: Varões judeus e todos que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, e escutai as minhas palavras. Esses homens não estão embriagados como vós pensais, sendo esta a terceira hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel: pelos últimos dias acontecerá, diz Deus, que derramarei do meu espírito, ou que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos, e também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias, que profetizarão, e farei aparecer prodígios em cima do céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogos e vapor de fumaça. O céu se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Varões israelitas, escutai estas palavras: a Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus entre vós com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos sabeis, e a este que vós foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando vós o crucificastes e matastes pelas mãos de injustos, ao qual Deus ressuscitou, soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Porque dele disse Davi: sempre via diante de mim o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja comovido. Por isso se alegrou meu coração, e a minha língua exultou, e ainda a minha carne há de repousar em esperança, pois não deixará a minha alma no Hades, nem permitirá que o seu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecidos os caminhos da vida, como a tua face me encherá de júbilo. Varões irmãos, seja-me lícito dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e entre nós está até hoje a sua sepultura. Sendo, pois, ele profeta, e sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento que do fruto dos seus lombos, segundo a carne, levantaria o Cristo para o assentar sobre o seu trono. Nesta previsão, disse da ressurreição de Cristo que a sua alma não foi deixada no Hades, nem a sua carne viu a corrupção. Deus ressuscitou a este Jesus, do qual todos nós somos testemunhas, de sorte que, exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou istos que vós agora vedes e ouvis.
Porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a este Jesus a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Amém? Tome pelo assento, louvando a Jesus com alegria, nesse texto maravilhoso da palavra de Deus, onde relata: depois da descida do Espírito Santo na terra, depois que o Espírito Santo desceu na terra, depois que houve aquele momento maravilhoso do derramamento do Espírito Santo, onde o povo que estava reunido ali orando, estava há 10 dias orando no cenáculo, e de repente eles então foram selados com a promessa, receberam o poder de Deus na sua vida. Nós falamos na outra terça-feira sobre esse poder e oramos pela igreja para que o Senhor batize o Espírito Santo, e eu continuo orando porque eu creio no poder de Deus, eu creio que Deus cumpre as suas promessas. E você que não é batizado no Espírito Santo, não se conforme, não fique tranquilo, vai buscar, vai orar, vai clamar, porque Deus vai encher a sua vida do seu Espírito. Nós falamos na outra terça-feira sobre a descida do Espírito Santo. E agora, na sequência do texto, vemos aqui o discurso de Pedro, falando para a multidão que se juntou ali, para ver o que estava acontecendo. Aquele povo atônito veio observar aquilo que era algo que eles não conheciam, algo que eles não tinham visto até então, era uma novidade para eles. E foi realmente um momento, uma novidade para toda a raça humana, um fato histórico que marcou a raça humana como um todo, a chegada do Espírito Santo na terra, o momento em que se cumpriu a promessa do Senhor. E Pedro, então, ao relatar a eles isso, lembrou-lhes que Deus já havia prometido, lá no capítulo 2 do livro do profeta Joel, mais ou menos aí uns 700 e poucos anos antes de Cristo, Joel havia profetizado, dizendo que nos últimos dias Deus derramaria o seu Espírito sobre a terra. Seria algo maravilhoso, algo tremendo para a nação de Israel, para quem era crente. Porque, irmão, quem não deseja o Espírito Santo, quem não deseja a presença de Deus, quem não deseja estar junto com Deus, para ele não diz muita coisa a falar sobre isso. Mas para você que tem Deus no seu coração, você que crê, confia no Senhor Jesus, para você que quer ter Jesus contigo todos os dias, para você que foge do pecado, ou como disse Paulo, para você que foge da aparência do mal, você que se preocupa em ser santo, para você ter a presença do Senhor é algo importantíssimo demais, é algo que nós não podemos pensar em perder ou deixar de ter. Ter a presença do Espírito Santo é andar, é caminhar e ser dirigido por Jesus, é ter as ações nossas, ter os passos nossos conduzidos por Ele, é orar ao Senhor e esperar a resposta do céu antes de tomar uma atitude, é saber que o Senhor vai me falar, vai dirigir. Então, para quem conhece, para quem sabe, para quem deseja ter a presença do Senhor, falar sobre o Espírito Santo é falar sobre algo tremendo, é falar sobre Deus que habita no nosso ser, Deus que faz de mim e de você o templo do seu Espírito. É algo tremendo, é algo maravilhoso. E a nação de Israel, não todos, é verdade, mas alguns, os que criam, os que sabiam, os que conheciam, eles esperavam nesse momento, eles esperavam, não tinham noção de como seria isso, não tinham noção de como aconteceria esse fato, esse momento em que chegaria, em que Deus cumpriria essa promessa de derramar o seu Espírito sobre toda a carne. E agora, nesse momento, esse povo que está ali, que Deus é tão tremendo porque Ele sabe o que faz, no momento em que estava cheio de pessoas visitando a cidade de Jerusalém, Ele permite que esse fato se dê, que aconteça esse ato, esse momento em que chega na terra o Espírito Santo para cumprir a promessa do Senhor, dita pelo profeta Joel, dita por um homem que não tinha noção de como seria isso. Ele falou isso dado por Deus, mas não tinha noção de como se daria esse fato. Talvez Joel, se estivesse aqui agora junto com esses apóstolos, ele seria o crente mais feliz
por ver cumprindo-se algo que ele havia dito, por ver Deus fazendo acontecer uma coisa que ele morreu esperando, que ele morreu pensando como vai ser, como será que vai acontecer. Joel morreu esperando, não tem a graça de saber o que eu e você sabemos, o que eu e você já conhecemos pela palavra de Deus, que é a chegada do Espírito Santo na terra. Por isso eu digo a você, realçando a minha fala, da necessidade que você e eu, nós temos de receber o batismo do Espírito Santo. Nós não podemos nos conformar com menos do que isso, irmão. Não dá para nós pensar e continuar a nossa vida como ela é, como ela está, sem termos sido selados com a promessa, com o batismo do Espírito Santo. Temos que entender a grandiosidade que é isso. É um grande privilégio, é uma promessa majestosa de Deus que está para se cumprir na nossa vida, mas precisamos buscar, pedir e querer muito, buscar muito, para que Deus então realize na nossa vida esse ato maravilhoso que é o batismo do Espírito Santo. Você que não tem, você que não é batizado ainda, fica aqui a insistência desse pastor: busque ao Senhor Jesus, peça ao Senhor para ser batizado, Ele vai te batizar, e vai ser uma bênção. Depois você vai poder ter esse lugar de dizer o que é sentir o Espírito Santo na sua vida. Mas vamos avançar um pouquinho, porque tem muita coisa boa aqui nesse texto. Deixa eu dizer, Joel, quando profetiza sobre isso, ele fala de algumas questões, e se você for ler, eu até vou pedir para alguém ler, por favor, o capítulo 2, 28 de Joel, bem rápido na Bíblia aí, acha para nós, por favor, Joel capítulo 2 e o verso 28 para lermos. Joel é o segundo profeta menor, depois de Daniel, vem Amós, daí tem Joel ali. 2:28, vou ler 29 também. Depois disso, derramarei o meu espírito sobre todos os povos, os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, os jovens terão visões, até sobre os servos e as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Glória a Deus, glória a Deus. Na sequência, então, vem Joel também dizendo dos prodígios do céu e da terra, a lua tornando-se em sangue, o céu se convertendo em trevas, porque o Senhor Jesus está profetizando como será o fim das coisas. Deixa eu passar um panorama para você aqui, irmão. Veja só, quando Deus fala das coisas futuras, Deus ele vê o todo. Deus vê o passado, Deus vê o presente e Ele vê o futuro na sua frente, como se tivesse tudo acontecendo no mesmo momento. Para o Senhor Deus não há passado, não há um futuro. Ele sabe todas as coisas, Ele vê as coisas acontecendo na sua frente. Então, quando Ele fala do que vai acontecer, algumas profecias, quando elas falam dos acontecimentos futuros, elas são falas que não são cronologicamente ditas. Não é uma sequência lógica que vai acontecer na sequência, mas tem coisas que Deus fala que vão se cumprir agora, outras que vão se cumprir um pouco mais para frente, e outras que vão se cumprir só lá no futuro bem distante. Então é importante nós tomarmos atenção no que vamos estudar as profecias, para não tomarmos tudo como cronologicamente dito, para podermos entender. Veja você que aqui nessa fala do profeta Joel, ele está falando sobre o derramamento do Espírito Santo, esse ato que aconteceu aqui no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, mas também na sequência Joel fala sobre os sinais e prodígios que o Senhor ia fazer em cima da terra, que foram os milagres feitos pelo Senhor Jesus, mas também ele fala de uma época futura em que, tratando-se agora do Apocalipse já, ele fala de um tempo em que, então, o céu vai tornar-se trevas, a lua tornar-se a sangue. Isso é compatível com a fala do profeta Isaías e também com o capítulo 6 do livro de Apocalipse, quando João escreveu sobre a abertura dos selos. Você vai ver o capítulo 6 de Apocalipse e você vai ver ali, então, narrado esses acontecimentos, momento em que a terra passará por esse momento terrível, em que as pessoas estiverem
desmaiarão de terror. Deixa eu esclarecer para você uma coisa. Já o profeta Zacarias, no capítulo 14, quando ele fala sobre a volta de Jesus para a terra, ele fala também desse mesmo momento. Momento em que Jesus voltar com a igreja. Quando Jesus voltar com a igreja, irmão, na segunda metade da sua volta, depois que ocorrer a grande tribulação, depois que ocorrer a boda do cordeiro, a Bíblia diz que Jesus voltará à terra e ele vai vir então para livrar o povo de Israel que estará vivendo um caos. O povo de Israel está vivendo uma guerra terrível, que todas as nações do mundo, ou quase todas, convergindo suas armas contra a nação de Israel. Então é esse o grande perigo, o dia do Senhor para o povo de Israel, que a Bíblia fala. Então nesse momento Jesus virá para a terra, e diz a Bíblia no capítulo 14 do profeta Zacarias, que Jesus virá e a igreja será o seu séquito, nós estaremos lá com ele, seremos aí então a retaguarda do Senhor Jesus, e diz a Bíblia que ele virá, e quando ele for se aproximando da terra, olha só, quando ele for se aproximando da terra, os céus escurecerá, a lua de noite tornar-se-á sangue, na terra ocorrerão terremotos, maremotos, tsunamis, porque a terra vai encontrar-se agora com o Criador. É importante eu frisar para você de novo, já falei na terça atrás aí, que depois de Atos 1:8, quando Jesus subiu ao céu, ele nunca mais voltou à terra, irmão. Jesus não voltou para a terra, porque daquele Espírito Santo, mas ele voltará nesse momento. Zacarias escreve isso, dizendo que quando ele pisar a ponta do seu pé no Monte das Oliveiras, o monte abrir-se-á ao meio. Abrir-se-á o monte ao meio, criando um caminho para a nação de Israel passar pelo meio e ser livre dos seus inimigos. Por isso Joel escreveu aqui, e há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque nesse dia, nesse momento, é que a nação de Israel vai reconhecer Jesus como Deus. Porque hoje, irmãos, até hoje ainda, a nação de Israel não tem Jesus como Cristo. Existem alguns judeus desse âmbito, na verdade, alguns judeus convertidos, mas a nação de Israel como um todo não aceita Jesus como Senhor, como Cristo. Tem filhos ainda lá de Israel esperando nascer o Messias. Tem ainda mulheres esperando que nasça o Messias. Então, depois, nesse momento, nessa guerra, que é a deixa de guerra do Armagedon, quando Cristo pisar na terra, e houver aquele terremoto terrível, vai abrir o monte das oliveiras ao meio. Nesse tempo, Israel então vai entender que Jesus é o Senhor, vai se dobrar a Jesus, vai invocar o Senhor, e a nação de Israel será salva por Jesus agora. E aí então esse povo que vai ser salvo por Jesus, eles então serão abraçados pelo Senhor, e dentro da sequência disso então. Mas veja você que nesse momento aqui, Jesus vindo para a terra, acontecerão esses fatos que nós lemos aqui, e que lemos no capítulo 6 de Apocalipse, onde vem os quatro cavaleiros, quatro cavalos, um deles é branco, como uma falsa paz. Vocês lembram do anticristo que virá depois da volta de Cristo, que vai impingir a paz do mundo todo? Um dos selos se abrindo e virá um cavaleiro que vai trazer paz para o mundo. Quando Jesus voltar, o mundo estará um caos, então virá um homem, e esse homem, ele implantará a paz no mundo. Seu cavaleiro branco virá com uma falsa paz. Mas depois de passar 3 anos e meio, diz a Bíblia, que esse homem vai romper os contratos com Israel, vai romper o seu contrato de paz, e começará então agora a grande tribulação de forma mais direta. E aí os demais cavaleiros, o segundo cavaleiro, vai então agora ser lançado, e ele virá para a terra, com guerra sobre guerra, a gente correndo pela espada, promoverá guerra. Ele vai promover guerra na terra. Capítulo 6 do livro do Apocalipse fala que virá, depois disso, então, um cavaleiro preto, que vai representar a fome. Pessoas morrerão de fome. Lá, no capítulo 6, você vai ler que alguns vão entrar nas cavernas, vão olhar para as montanhas, e vão dizer: caiam sobre nós, montanhas. E vão querer morrer, e não conseguirão. Tamanho é o terror que são tomados. Os 4 cavaleiros do Apocalipse serão lançados na terra, porque virá o amarelo. O amarelo é a peste, é a mortandade. Esses são os 400 cavaleiros.
E depois diz a Bíblia então que serão abertos mais 2 selos. O 5º selo é o selo que será aberto para mostrar ali, embaixo do trono, a multidão vestida de branco que foram resgatados da grande tribulação, que pagaram com a sua vida pela sua salvação. Então, irmãos, o 6º selo aberto mostra isso. E aí segue na sequência, abrindo-se o 7º selo. E esses fatos acontecerão somente depois da grande tribulação. Então entenda você que quando Pedro comenta a profecia de Joel, ele está lançando o que foi dito por Joel, mas a profecia não é cronológica. Alguma coisa já aconteceu, a descida do Espírito Santo, os milagres sobre a terra que Jesus continua fazendo ainda hoje. Amém? Nós cremos? Você crê que isso quer milagres ainda hoje? Amém? Sinais embaixo na terra, esses sinais não aconteceram ainda. E a Bíblia diz que esses sinais seguirão aos que creem, em seu nome, em meu nome, em nome de Jesus, expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Esses são sinais, irmãos, embaixo na terra, que estão acontecendo ainda. E depois, então, cumprir-se-á o resto da profecia com os sinais em cima no céu, onde virá esse estrondo, lua convertendo-se em sangue, o sol escurecendo, as estrelas caindo. Isaías vai escrever que o céu vai se enrolar como se fosse um pergaminho. Veja o terror que vai assolar ao coração das pessoas que estiverem na terra. São só, e aí isso é só o princípio das dores, né? Porque ainda isso não é ainda o inferno e o lago de fogo, é só o princípio das dores, o terror. Eu digo isso com terror, irmão, porque outro dia alguém me questionou dizendo: pastor, se eu não subir no arrebatamento, tem uma chance ainda na grande tribulação. Vigia, servo de Deus, porque na grande tribulação vai ser muito difícil de ser salvo. Porque se hoje, com a graça de Cristo, a presença de Deus, o Espírito Santo, nós não somos salvos, imagina depois, quando não houver mais nada disso. É você sozinho, é a pessoa sozinha lutando pela sua salvação. Vai dar a sua vida, vai dar o seu sangue, vai pagar um preço terrível. Os que resistirem, que conseguirem passar pela tribulação, serão salvos. E diz a Bíblia que são milhares e milhares e milhares. Estão todos embaixo do trono de Deus. E lá eles clamam: até quando, Senhor? Até quando, Senhor? Não vingarás a nossa vida? E o Senhor diz para eles: calma aí, não se cumpriu o número ainda de ser salvo. Porque Deus é um Deus de misericórdia. Nosso Deus é um Deus de misericórdia. Aleluia. Ele olha para as nossas vidas, Ele observa nossas condutas, mas sempre põe a sua misericórdia como filtro. Antes de agir na vida do ser humano, o Senhor age com misericórdia, com cuidado de Deus, com longanimidade, dando sempre uma oportunidade, sempre mais uma chance. Vamos esperar até o momento exato para ver se não vai haver arrependimento. Mas terrível é aquele que não se arrepende. Judas, por exemplo, é um exemplo claro da longanimidade de Jesus. Observe comigo. A Bíblia diz que Judas traiu Jesus. Depois que traiu, ele teve remorso. Mas remorso não é arrependimento. A pessoa que tem remorso, ela se bate, ela se rasga, ela se corta, ela tem remorso, ela fica com raiva dela mesma. Isso é remorso. Quem se arrepende vai lá na pessoa ofendida e se humilha e fala: eu me arrependo, eu peço perdão. Isso é arrependimento. Mas quem tem remorso se agride, se bate, se corta, se esconde. E Judas fez isso. Ele pegou as 30 moedas de prata e jogou contra o templo e foi se enforcar. Mas Deus, que é tão longânimo e misericordioso, foi dando oportunidades a Judas se arrepender. Deus queria o arrependimento. Deus é longânimo, Deus não quer que ninguém se perca. Muito embora Judas é o filho da perdição, diz a Bíblia, mas Deus é longânimo.
Deus é misericordioso. E depois se enforcaram, a corda ainda arrebentou, dando ainda mais alguns segundos de chance para se arrepender e pedir perdão a Jesus. E ele morreu caído lá ao chão, e sendo chaves da Bíblia, rasgou seu ventre. Mas tudo isso é produto da misericórdia de Deus, dando mais uma chance. Eu sempre tenho misericórdia da minha vida, da tua vida. Deus sempre tem misericórdia, Ele cuida de nós. Confie no Senhor, creia no Senhor, desfrute a misericórdia de Deus, porque ainda Deus tem misericórdia das nossas vidas. Isso também quer dizer para acalmar o teu coração. Aquele seu parente, aquele seu filho, aquele alguém da tua família, por quem você está orando, creia na misericórdia de Deus sobre a vida dele. Não desista de orar, de buscar e de clamar, porque Deus que é Deus, tem misericórdia e Ele não desiste de nós. Amém? Confie no Senhor, creia em Deus e seja abençoado em nome de Jesus. Em fé, vamos orar ao Senhor. Vamos agradecer ao Senhor por essa oportunidade, as horas já se passaram, mas é sempre uma alegria pensar que há um Deus de misericórdia que cuida de nossas vidas. Vamos orar a Deus agora. Queria pedir a relação dos dizimistas, na por gentileza.